Então, eu vou contar um pouquinho do parto de Leia. A gravidez de Leia foi uma gravidez super tranquila, graças a Deus. Não tive nenhuma complicação. Olha, se vocês estiverem escutando barulhos, é por causa dos meus filhos que estão aqui. Fiquei buscando um momento ideal para gravar, mas assim, quem tem filho sabe que esse momento não existe. Então, é isso. A minha gravidez, ela foi uma gravidez tranquila, do ponto de vista, assim, em relação à saúde, né? Eu e Leia, a gente sempre teve bem durante a gravidez, graças a Deus. Mas eu fui uma gestante que não busquei nada além do pré-natal. Sabe aquele pré-natal bem básico que o médico faz com a gente, que não explica nada sobre parto, que não explica nada sobre como funciona o seu corpo, nada desse tipo. Então, assim, eu fui muito ignorante para o parto de Leia. Eu achei que simplesmente eu iria entrar em trabalho de parto, como acontece em novela, sabe? E eu ia chegar no hospital parindo e tal, ia ser tudo lindo e maravilhoso. Eu não fazia ideia de como funcionava o sistema obstétrico, principalmente aqui na minha cidade, no Brasil e tudo isso. Então, quando eu fiz 37 semanas e 2 dias, a minha bolsa rompeu. Eu tava dormindo, eu senti a minha bolsa romper. Falei com meu marido, ele acordou. A gente imediatamente foi pro hospital. Eu não tava sentindo nada. Deixando bem claro, eu não tava sentindo nada. A minha bolsa rompeu. E eu não tinha noção de que eu podia esperar em casa entrar em trabalho de parto, estando uma gravidez saudável. Eu não tinha essa noção. Então, a gente foi imediatamente pro hospital. Eu fui avaliada quando eu cheguei no hospital e a médica, ela me mandou voltar pra casa. Eu voltei pra casa. Na verdade, a gente foi pra casa da minha mãe, que morava mais perto do hospital. Aí a gente foi pra lá. Eu muito ansiosa, porque eu não tinha noção de como é que funcionava o corpo. Trabalho de parto, parto em si, nada disso. Violência obstétrica, nada disso passava pela minha cabeça. Então eu fiquei muito ansiosa. Tentei dormir, a gente cochilou um pouco. Quando amanheceu o dia, eu já tava mega ansiosa, não tava sentindo nada ainda. E aí, voltamos para o hospital. Chegando lá no hospital, eu entrei, já devia ser umas 8 horas da manhã, eu entrei para ser reavaliada. E nisso eu passei de 8 horas da manhã até umas 2h30 da tarde, sem ser avaliada, sozinha, sem poder beber água, sem poder comer, sem ter acompanhante. Deixando bem claro, porque eles não deixaram meu marido entrar, nem meu marido, nem minha mãe, minha sogra, que também estava lá. E aí fiquei sozinha esse período todo. Não estava sentindo nada, porque eu não tinha entrado em trabalho de parto ainda. Então não estava sentindo nada, mas eu acho que isso pra mim foi até um livramento, porque passar esse período todo sozinha e em trabalho de parto teria sido muito pior. Aí, quando foi no final do dia, umas 3 horas da tarde, né, meio da tarde, eu fui reavaliada e a médica disse que eu não podia esperar mais e que eu tinha que fazer a cirurgia, uma cesárea, porque já tinha esperado muito tempo, eu não tinha entrado em trabalho de parto. E eu, muito ignorante, não tinha noção de nada, aceitei, né? Achei que meu bebê estava correndo risco ali e tal. Lembrando que nesse período todo ela só ouviu os batimentos cardíacos do meu bebê 2 vezes. Uma da primeira avaliação e outra depois. Essa é a Leia. É dela que eu tô falando, do parto dela. Então, assim, eu fui... Pronto. Basicamente foi isso. Nós fomos pra cirurgia. Meu marido, minha sogra, meu sogro estavam lá. Minha mãe, minha irmã, minha cunhada. Todo mundo tava lá. E eles quase nos chamaram pra assistir a cirurgia. Mesmo eles lá fora pedindo. Aí, depois de muito insistir, eles chamaram, eles puderam assistir a cirurgia por um vidro que tinha. Eu, assim, mega tranquila, porque eu não fazia noção de como era uma cirurgia, como funcionava a cesárea, nada do tipo. Então, assim, a minha experiência na cirurgia não foi uma experiência traumática, graças a Deus. Eu passei pela cirurgia, ela ia nasceu bem, graças a Deus. Eu também fiquei bem, meu pós-parto foi tranquilo. Aí, é isso. Leia nasceu, ótima, maravilhosa, foi uma felicidade, foi lindo. Eu vou ver se eu consigo botar uma foto do dia, do nascimento deles. Vou ver se eu consigo editar o vídeo e colocar, tá bom?
Então, basicamente, o nascimento de Leia funcionou dessa maneira. Aí, quando Leia fez 6 meses, eu desconfiei que eu tava grávida novamente. E aí ficou aquela tensão, né? Porque a gente já planejava ter outros filhos, mas não tão rápido. Aí fizemos o teste, deu positivo. Inicialmente foi aquele, ó, esse é Luke, que é o que eu vou contar agora. Fizemos o teste, deu positivo. Pronto, tô grávida novamente. Lá vou eu para o pré-natal. Quando eu chego na minha primeira consulta pré-natal, o que é que o médico me fala logo de cara? Ah, porque é contraindicado amamentar na gestação e você vai matar o seu bebê se você amamentar e você não pode de jeito nenhum ter parto normal nunca mais. Então pronto. Eu saí da consulta pré-natal arrasada, porque assim, foi por água abaixo tudo que eu tinha planejado, que era tentar novamente, né, ter o meu filho de parto normal, amamentar, que era uma coisa que eu amava, e eu saí de lá achando que eu não ia poder amamentar minha filha mais. Aí saí de lá, inclusive, com uma receita de remédio para secar o meu leite. A partir disso, eu resolvi buscar informação. E aí, eu e meu marido, eu falei, não, eu não vou tomar esse remédio. Eu vou inicialmente buscar informação para saber se eu realmente não posso amamentar, se eu realmente não posso ter esse parto normal, porque sempre foi uma coisa que eu desejei muito. Sempre foi a minha primeira opção, mesmo quando eu não tinha informação nenhuma. Então, busquei essa informação da maneira que eu pude inicialmente, que foi pesquisando na internet. Mas assim, com uma rápida pesquisa na internet, a gente já conseguiu achar várias informações, vários sites, vários artigos, inclusive, explicando de que não existe isso de uma vez cesárea, sempre cesárea. De que não existe isso de que uma gravidez de risco habitual, que é uma gravidez de baixo risco, que a mãe não pode amamentar, isso não existe. Inclusive, ela pode amamentar tanto durante a gestação, quanto ela pode amamentar os 2 bebês, se assim for o desejo dela. E se o bebê também, o maior, quiser continuar mamando. Então, baseado nos artigos que a gente foi lendo, eu fui e decidi que não iria tirar a amamentação de Leia. Ela estava iniciando a introdução alimentar e eu mantive a amamentação. Leia mamou até eu estar mais ou menos no meu 6º, 7º mês de gestação. Ela parou de mamar porque a minha produção ela deu uma queda brusca. E aí ela rejeitou o peito, eu também tive que assim, fiz o que eu pude, né? Ela mamou até quando ela desejou. Aí, durante a gestação, eu descobri aqui na minha cidade um grupo de encontro que eram 2 doulas que elas faziam encontros com gestantes. Mas já caiu aqui. Aí, busquei informação, comecei a frequentar esse grupo de encontros, né? Descobri que, assim, aqui na minha cidade, basicamente, com a minha cesárea prévia, coisa de quase 6 anos atrás, qualquer hospital que eu buscasse, eu iria ter que passar novamente por uma cesárea, porque aqui o sistema obstétrico é extremamente cesarista, todas as maternidades. Então a gente, quando descobriu isso, começou a correr atrás de um parto domiciliar. Aí, com muita luta e com muito custo, que foi assim, bem complicado pra gente na época, a gente conseguiu ter esse parto domiciliar. Aí, sobre o parto de Luke, o que eu tenho a dizer é que pra mim foi uma realização de um desejo e de um sonho meu. Eu sempre quis ter um parto normal, sempre quis passar por essa experiência. Deixando claro de que eu não julgo quem quer ter cesárea ou alguma coisa do tipo, mas sempre foi um desejo meu que eu senti um desejo roubado quando eu não pude passar por isso na gestação de Leia e quando eu descobri que se eu buscasse um hospital ou uma maternidade aqui da cidade, que eu não poderia. Então, o parto de Luke, na época, eu levantei pra preparar uma mamadeira pra Leia à noite e comecei a sentir as contrações.
Eu percebi de início parecendo pródromos. Fiquei na dúvida se era trabalho de parto ou não. E resolvi não avisar meu marido e voltar a dormir. Isso devia ser, acho que umas 4 horas da manhã. Tava bem fraquinha, não tava ritmada, eu resolvi voltar pra dormir. Quando deu mais ou menos umas 7 horas da manhã, foi que eu acordei sentindo realmente umas contrações mais fortes e resolvi acordar o meu marido. Aí ele acordou, a gente acordou minha sobrinha que é como se fosse uma irmã pra mim, que me ajudou demais na época do parto. Ela passou quase um mês na minha casa. E aí a gente acordou a minha sobrinha pra ela ficar alerta se Leia acordasse, porque eu estando em trabalho de parto eu não ia poder dar assistência a Leia, né? Que era muito pequenininha na época ainda também. Aí avisamos as parteiras, avisamos a doula. E a doula logo chegou na minha casa, a gente ficou lá fazendo uns exercícios, trabalhando a respiração. Um tempo depois, a minha bolsa estourou e a gente avisou as parteiras. E aí, logo as parteiras chegaram. Meu trabalho de parto, ele durou mais ou menos umas 9 horas no trabalho de parto de Luke. Eu entrei em trabalho de parto pela manhã, o Luke nasceu às 4h30 da tarde. E aí foi uma experiência maravilhosa, eu me senti assim, incrível, sabe? Realizando um sonho de verdade, de perceber que eu podia parir o bebê, que ninguém tinha direito de roubar isso de mim. Foi assim, transformador na minha vida, tanto que depois disso eu resolvi virar doula. Aí quando o Luke tinha menos de um ano eu fiz o curso. E aí fiquei trabalhando como doula. E quando, uns 3 anos depois, mais ou menos, nós decidimos ter outro bebê. Aí foi José. Eu engravidei de José, foi uma gravidez planejada. A gente já planejou essa gestação para um parto domiciliar. Aí a gestação também foi tranquila, foi uma gravidez em que eu já estava muito mais tranquila, porque eu já tinha passado por um parto, né, inclusive que tinha sido domiciliar. Eu já tinha planejado a gestação baseada, né, na experiência que eu tinha tido do parto domiciliar, para repetir aquilo. Então foi uma gravidez muito tranquila, muito desejada, de uma expectativa enorme, né? Aí o parto foi incrível, porque a gente pôde ter novamente um parto domiciliar, em que os meninos já maiores, né, puderam vivenciar isso, que foi pra mim incrível também, porque Leia e Luke, Leia já tinha 5 anos, quase 6, e Luke já tinha quase 4 anos. Não, já tinha 4 anos quando o José nasceu já. Já não ia fazer 4 anos. Leia ia fazer 5 e Luke ia fazer 4. Então eles já estavam maiorzinhos, eles já puderam. Esse é José. Eles já puderam vivenciar isso, foi uma experiência maravilhosa. Se eu conseguir durante o vídeo, eu vou colocar algumas fotos, ou durante ou depois, no final, pra vocês verem do nascimento dos 3. E aí, o trabalho de parto de José já foi um trabalho de parto muito mais rápido. Eu entrei em trabalho de parto às 7 horas da manhã. Eu acordei, eu tinha tido uma noite muito complicada, porque Leia e Luke estavam com a garganta inflamada. Então eu passei a noite assim, na cama deles, cuidando deles praticamente, sem dormir. Acordei sentindo muita dor nas costas, mas não relacionei inicialmente o trabalho de parto, porque eu achei que era cansaço. Final da gestação, 39 semanas. Então demorei assim uns 15, 20 minutos até cair na realidade de que eu tava em trabalho de parto. Aí chamei meu marido e falei, amor, eu acho que tô em trabalho de parto e tal. Me acionou as parteiras. E aí, logo depois, uma delas chegou, eu fui avaliada. Eu tava muito tranquila no parto de José, muito tranquila, porque eu tava muito mais segura, sabe? Muito mais madura, muito mais tranquila. E aí, logo que eu fui avaliada, eu já tava com 7 centímetros de dilatação. Aí, disso pra José nascer, foram só mais 2 horas. E os meninos puderam ver o irmão nascendo, foi uma experiência maravilhosa. A minha mãe também estava aqui dessa vez, me deu uma força muito grande com Leia e Luke.
enquanto eu estava em trabalho de parto, né? Ela ficou com os meninos dando essa assistência para eu poder me desligar deles e ficar ligada no trabalho de parto, poder focar nisso, que é muito importante para a mulher estar focada no trabalho de parto. Aí, 9 e pouquinho da manhã, José nasceu. Foi um parto muito tranquilo. Foi um parto mais dolorido do que o parto de Luke. Em comparação, assim, de intensidade de dor. Apesar de ter sido um parto mais rápido. Acho que, inclusive, o motivo dele ter sido mais dolorido tenha sido justamente porque ele foi mais rápido. A experiência foi incrível, meu marido recebeu ele nas mãos, igual fez com o Luke. Me passou, eu pude amamentar na primeira hora de vida. Os meninos puderam ver o irmão ser avaliado ali logo depois. O pai vestiu a roupa. Então, assim, foi um evento muito familiar mesmo, sabe? O que eu amo do parto domiciliar é que ele é um evento familiar, é um evento em que a família pode participar, pode assistir, pode interagir. Os meninos puderam interagir comigo o tempo todo durante o trabalho de parto, pós-parto, imediato, tudo. Então, eu amo demais. As experiências foram incríveis. E quando